Hoje nós estamos aqui porque eu quero responder a pergunta de uma mãe que me fez e depois outras começaram a fazer esse tipo de pergunta também relacionado ao pai, né? Então, o que acontece? Essa mãe, ela teve um companheiro, teve um filho e esse companheiro hoje não é presente na vida dessa criança, ele mora fora do país e o filho só tem contato com ele por telefone. Se isso poderia causar danos. Danos sempre pode causar, né? O normal da vida do dia a dia numa família é a presença do pai, mãe e filho, né? Os três. E é a formação do triângulo edípico, né? E isso é importante para a formação psíquica dessa criança, a formação psicológica, no caso, dessa criança, quando ela passa pelo Édipo, né? É o pai que faz esse triângulo, que forma esse triângulo edípico com a mãe. No caso, aí, esse pai não está presente, mas não sei de que forma ele se presentifica na vida do filho, que não é uma coisa diária, né? É só através de ligações. E também tem um outro lado. A criança, quando existe uma ausência da presença de um pai aí, o que acontece, né? A ausência de uma presença, sim. Porque esse pai não está presente, né? Não está presente participando da vida do filho. Mas a criança, normalmente, ela elege um pai. Ela elege alguém da relação familiar ali presente, como um avô, um tio, e que faça a função, né? Que faça essa função, ou um amigo até da família, que faça essa função de pai. É importante que, o que acontece? É importante que esse olhar da criança deixe de ser exclusivo da mãe, que alguém mostre a ele que pode haver um outro caminho. Tire o filho dessa relação simbiótica, simbiotizada com essa mãe, de onde ele está desde pequenininho, desde que nasceu, né? É importante que exista uma terceira presença para fazer isso, né? A questão só física, né, do pai não tem problema, importa que a mãe se volte, que o olhar dela se volte para uma outra coisa que não seja a criança só, exclusiva, né? Que seja outra coisa. Por exemplo, quando a mãe sai para trabalhar, a criança percebe, sente que ela não é exclusiva da mãe, que a mãe não tem um olhar voltado só para ela, mas que a mãe tem uma outra coisa, tem um trabalho, ela pode ter um esporte, ela pode ter uma outra atividade que seja tão prazerosa quanto estar com o filho. E o filho percebe isso e é necessário que ele perceba. É necessário para a sua formação psíquica, para a formação da sua estrutura psíquica. Porque a estrutura psíquica da criança se forma a partir dessa relação pai, mãe, filho, né? Mas como o olhar da mãe se voltar para uma outra coisa, ajuda nessa formação da criança. E ela vai eleger alguém ali para servir de referência para ela como pai. Ela vai eleger alguém dentro dessa família para servir de referência para nessa relação aí. O importante é o olhar da mãe se voltar para uma outra coisa. O psicanalista, médico psicanalista Jacques Lacan já dizia que a mãe, ela é a boca de um jacaré, ela engole a criança se deixar, né? E o pai vai ser isso que não deixa essa boca se fechar, não deixa essa mãe engolir essa criança. É uma metáfora, claro, mas mostra bem o que acontece psiquicamente numa relação pai, mãe, filho. Então, por isso é importante a presença desse pai para servir de identificação para essa criança, se for um menino, servir de modelo de identificação. E para a menina, para servir de um modelo de homem, né? Que para a menina, o pai é o primeiro amor da vida dela. Muitas vezes, o filho não tem um pai presente, né? Fisicamente, e muitas vezes ele tem, e esse pai causa mais danos do que benefícios para essa criança. Então, não sei, depende muito, isso aí varia muito de acordo com a singularidade de cada criança. E quando o filho apresenta algum problema, sempre é importante que a mãe procure um profissional que possa escutar mãe, filho, possa perceber essa criança e ver o que está acontecendo, né? Porque tudo pode acontecer. A formação da estrutura de uma criança é muito importante nessa fase e ela pode ser revertida se for tratada até 7, 8 anos.
depois que se solidifica, não tem mais jeito. Então, é importante que aconteça isso, que a mãe tome esse cuidado e se ela perceber que o pai não está presente, que não há, né, que a criança está apresentando algum problema, procure ajuda, porque pode ser ajudado. É isso que eu queria falar hoje, gente. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.